Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição aqui do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje, sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Eu vou falar da polícia encontrando postos suspeitos de serem fornecedores do metanol que está matando gente em São Paulo. Lula falando sobre Eduardo Bananinha, Dudu Bolsonaro e o neto do ditador barrados no baile. Vou trazer notícias sobre a reunião do Marco Rubio com o chanceler brasileiro ontem. A química, pelo jeito, continua. E eu vou trazer notícias sobre a ditadura de Alexandre de Moraes. Uma ditadura muito branda e muito bondosa. Antes de eu ir para as notícias do dia, muito importante o quê? Deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Leiam as notícias, estão todas aqui na descrição do vídeo. E enviem esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Eu não sei quem matou Odete Reutemann, também estou lá muito interessado, mas eu sei as notícias do dia. Vamos começar com a do posto de gasolina, ou postos, são dois, ok. Essa tá lá no G1. Matéria do Bruno Tavares e do William Santos. A Polícia Civil de São Paulo encontrou hoje 2 postos de combustível suspeitos de vender etanol batizado com metanol para ser usado na fabricação clandestina de bebidas alcoólicas ligadas a 2 mortes. Cada posto tem uma bandeira diferente. Uma delas foi citada na Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração do PCC em todas as etapas de produção e venda de combustíveis no Brasil. Lembre-se sempre que Tarcísio e Derrite, o anjo da morte do Tarcísio, se apressaram em dizer que o PCC não tinha nada a ver com as mortes. Lembram? É bom lembrar disso. Os locais foram fiscalizados por agentes da Agência Nacional de Petróleo, ANP. Um fica em São Bernardo e outro em Santo André, sendo esse último o principal fornecedor segundo a polícia. A ANP admite presença de até 0,5% de metanol no etanol veicular, por considerar que a substância pode aparecer no processo produtivo. A fiscalização faz parte de uma operação contra o grupo suspeito de fabricar e vender bebidas alcoólicas batizadas, vocês já sabem disso, tá bom? A ação é um desdobramento da operação da semana passada, que descobriu a fábrica clandestina de onde teriam saído as garrafas falsificadas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Na ocasião, a polícia prendeu em flagrante uma mulher suspeita de ser a responsável pela produção ilegal. Entre os alvos da operação desta sexta estão os parentes dela, pai, ex-marido e uma mulher. Os investigadores descobriram que a família vendeu a bebida falsificada que levou a vítima Cláudio Batista ao hospital com sintomas graves. O homem tomou a bebida num bar na região da Saúde, zona sul da capital de São Paulo. O caso dele se soma aos de Ricardo Lopes Mira, de 54 anos, e Marcos Antônio Jorge Júnior, de 46, que consumiram bebida alcoólica num bar na Moca, zona leste, e depois morreram. São pelo menos 3, no mínimo, os casos diretamente relacionados à fábrica clandestina descoberta na semana passada. A polícia também localizou o garrafeiro, que fornecia as garrafas para o grupo. Aqui na matéria, que está na descrição do vídeo, tem um gráfico bem explicando o que acontece quando você ingere o metanol e tal. E essa das garrafas é muito importante, porque quando a gente toma uísque, compra uísque, toma e tal, normalmente a gente joga a garrafa inteira fora. Coloca no lixo lá, reciclado e tal. Uma das coisas que a polícia está dizendo para fazer é quebrar essa garrafa. Porque os caras pegam essa garrafa para adulterar a bebida. Esquece da questão do metanol, para falsificar a bebida. Como é que é? O cara pega lá uma garrafa de Jack Daniels, usada, vazia, pega um uísque vagabundo e coloca lá dentro e coloca o lacre, faz toda a questão da falsificação. É assim que falsificam as bebidas, tá? Adulteração, tá? Falsificação, eu tô falando. É essa questão da adulteração também. Então, se você tomar o seu uísque, vodka ou o que mais tem lá, gin, quebra a garrafa antes de jogar no lixo, tá bom? É uma boa dica para você fazer aqui. E eu vou falar
agora sobre a reunião de ontem. Lá em Washington, eu trouxe no jornal de ontem, mas não tinha ocorrido a reunião ainda. A reunião tinha ocorrido, mas não tinha ocorrido a entrevista do Vieira. Aqui tem uma matéria, ó, a química continua. Vamos ouvir o que aconteceu realmente nesta reunião de ontem, tá bom? O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, classificou como muito produtiva e marcada por espírito construtivo a reunião realizada ontem com o Marco Rubio, né? O encontro contou ainda com as presenças do representante comercial da Casa Branca, o Jameson Greer, da embaixadora brasileira Maria Luísa Viotti, além de membros das equipes dos Departamentos de Estado, Defesa e da Embaixada do Brasil. Segundo Vieira, as conversas foram pautadas por uma abordagem prática e objetiva, com foco na retomada das negociações bilaterais a respeito das tarifas impostas pelo governo de Donald Trump a produtos importados do Brasil. O tom do encontro, segundo ele, refletiu a boa química entre os presidentes Lula e Trump em conversa telefônica realizada na semana passada. Há disposição de trabalhar em conjunto, afirmou o chanceler, ao destacar o início de um processo negociador auspicioso. Adorei a palavra que ele escutou aqui. Durante a reunião, o Brasil reiterou oficialmente sua posição sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas unilateralmente pelo governo estadunidense a partir de julho. O ministro também informou que manterá contato direto com o secretário Rubio para monitorar os avanços e estabelecer prazos para os próximos encontros. Um dos objetivos centrais é viabilizar um encontro pessoal entre o Lula e o Trump no próximo mês, tá? Questionado se a reunião poderia ocorrer durante o compromisso na Malásia, à margem da cúpula da ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, Mauro Vieira disse o seguinte: ainda não sabemos, vai depender da coincidência das agendas, até pode ser, mas é algo que ainda precisa ser estudado e preparado. Seria interessante, né, que o encontro fosse em um lugar neutro, porque a Casa Branca é complexo, né? A gente sabe o que o Trump adora fazer com quem vai lá, né? O ministro também informou que manterá contato. Isso aqui já foi. Por fim, o chanceler destacou que o clima do encontro foi de descontração e troca clara de ideias, com muita disposição das duas partes em construir uma nova agenda bilateral. Aqui na matéria tem um vídeo com a entrevista do Mauro Vieira, tá bom? Quem quiser assistir. Então, assim, pintou o clima, pintou uma química, aí o Lula falou que não foi uma química, foi uma petroquímica. Agora teve a reunião com o Rubio, que é um estrume direitista ferrenho, só que manda quem pode e obedece quem quer mandar o emprego. O Trump mandou, resolve aí. Resolve aí, porque a carne tá cara. A China parou de comprar soja dos Estados Unidos, tá comprando soja do Brasil. O café tá caro. A Associação de Bares e Restaurantes lá dos Estados Unidos tem mais de 3 milhões de estabelecimentos, pra você ter uma ideia. Reclamou que o Trump faz, escuta, com o café desse preço não dá, as pessoas não entram mais para tomar café e não compram mais nada. Esse povo votou nele. O pessoal do agro, que a gente fala muito do agro brasileiro, mas o agro nos Estados Unidos é fortíssimo, votou no Trump. Então eles precisam do Brasil. E aí vem essa outra notícia que é a mais legal de todas. Dudu Bolsonaro e o neto do ditador Figueiredo foram barrados a tentar sabotar a reunião com Rubio. Segundo informações da jornalista Maria Cristina Fernandes, os dois haviam ido até lá para tentar sabotar uma reunião que haveria entre o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e o Rubio. Eles foram impedidos de se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles tentaram se reunir quarta-feira. Maria Cristina, que trabalha na Globo News, eu não sei se ela trabalha na Globo News, mas ela deu essa declaração, todas essas informações na Globo News. Ela informou que Eduardo e Figueiredo não conseguiram atrapalhar o encontro e não foram sequer recebidos pelo secretário, aspas para ela. O relato que se tem é que os dois chegaram lá e foi uma passagem fugidia.
disseram para eles, olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades, por causa da China a gente está precisando do Brasil, e puseram os dois para correr. Eles passaram raspados pelo Departamento de Estado, não se demoraram lá, não conseguiram ser recebidos pelo Rubio. E aí o Dudu Bananinha, que vive em outra realidade, que aliás a realidade para a extrema-direita não importa, né? Eles não têm a menor ligação com a realidade, eles vivem em uma realidade paralela, eles inventam situações e tal. Eu não vou falar do vídeo que ele fez, porque assim, eu não sei o que ele tá tomando, não sei se ele tá tomando alguma coisa, se bebeu água errada, se é fentanil, eu não sei o que acontece com o Bananinha, mas ele não tá bem. Precisa de uma intervenção, ele tá, eu não sei, ele não tá normal. Desde aquele vídeo lá com o bereba na boca, né, ele não tá bem. Tá? Mas o que importa é isso, vejam isso aqui, mudou a agenda, mudaram as prioridades. Por causa da China, a gente está precisando do Brasil. Porque a China está fortíssima na América do Sul, na América Latina. Tá? É como eu disse, a China esse ano não comprou soja dos Estados Unidos, comprou soja do Brasil. Imagine o impacto que isso não tem no agro estadunidense. Mas assim, é lindo. E eu não sei se vocês viram a foto que eles postaram. Eles estão cada vez mais longe da Casa Branca. Eles estavam, às vezes, no jardim, aí depois estavam no primeiro portão, e no segundo, agora já estão quase na rua. Daqui a pouco tá de dentro do metrô, ou vai tirar foto do avião. Ao que vem essa outra fala do Lula ontem. Lula afirma que Hugo Mota deve cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. É o óbvio, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite de ontem que o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mole, o Hugo nem se importa, o Hugo Mota, inimigo do povo, do Republicanos da Paraíba, deve cassar o deputado federal Dudu Bolsonaro do Partido dos Larápios do Rio, de São Paulo. Tá errado na matéria que ele é de São Paulo, hein? A declaração foi feita no 16º Congresso do PCdoB. Aspas para o presidente, no Congresso, vocês têm que ser mais bravos com a extrema-direita. Eles não podem ficar fazendo provocação todo dia. O companheiro, sensacional, Lula, o companheiro Hugo Mota tem que caçar o Eduardo Bolsonaro. Ele precisa, não é possível. Se nós não dermos exemplo, as coisas não acontecem. Perfeito, presidente, você podia ter colocado aqui a Zambelli também nesse rolo, que está pedindo ajuda dos direitos humanos. Mas direitos humanos não era o esterco da vagabundagem? Não era isso que eles falavam? Ué, mas agora eles querem ajuda dos direitos humanos? Aliás, o Lula tá voando, né? Impressionante como ele fala muito bem com o povo. Ele fala de uma maneira que as pessoas entendem e simpatizam. Se vocês não viram, procurem aí o vídeo dele falando sobre o celular e o vício das pessoas em ficarem no celular. É fantástico, tá? Procurem aí, tem em vários lugares. Antes de ir para a ditadura do Moraes, eu vou falar sobre isso aqui, para vocês verem como a extrema-direita é nojenta. Matéria da grande Amanda Miranda, lá no ICL. Show em que o Zezé pediu anistia custou 65% da receita do turismo em Porto Belo. Você aí que está assistindo, minha amiga, meu amigo, você conhece Porto Belo? Não sabe onde fica, né? Eu também não, mas vamos ver aqui na matéria, ó. O polêmico show de Zezé de Camargo e Luciano em Porto Belo, no qual um dos filhos de Francisco ergueu uma camiseta pedindo anistia aos golpistas de 8 de janeiro, custou 450 mil reais aos cofres da cidade do litoral norte de Santa Catarina, o berço do bolsofascismo no Brasil, um dos destinos mais concorridos da temporada de verão no estado. O valor representa mais da metade dos 700 mil reais de receita própria da Fundação de Turismo e Desenvolvimento Econômico do município, responsável pelo contrato. Os demais repasses que compõem o orçamento do turismo municipal são as transferências financeiras, que contabilizam um orçamento total de 5,7 milhões de reais para uma área estratégica da economia local. O evento em que o Zé Pamonha, que manifestou o desejo de ver militantes que quebraram Brasília perdoados pela justiça, abocanhou quase 8% do bolo.
O contrato entre a Fundação Municipal de Turismo e a empresa Live Talentos, agenciamento, produção e publicidade, foi assinado em julho deste ano e previa um show de 110 minutos, com valor pago integralmente até 5 dias após a apresentação realizada no último dia 13 de outubro. As despesas estão vinculadas ao órgão como atividade de apoio, realização e captação de eventos geradores de fluxo turístico. Além do cachê, a prefeitura também arcou com os custos de transporte, hospedagem e camarim dos artistas da equipe, além da contratação de 12 carregadores. O show foi realizado como parte do Festival do Camarão, que termina domingo agora, dia 19 de outubro. Ah, mas era a Lei Rouanet que os artistas usam para meter a mão no dinheiro do povo. E é sempre sertanejo. É esse tonto aí, é o tal do Gustavo Lima. Eu não vou falar o nome de tudo, porque eu, graças a Deus, não conheço a porcaria. Mas é sempre sertanejo, sempre com contratos altíssimos, em cidades bem pequenininhas. Engraçado, você não acha? Vamos à ditadura da toga, de Alexandre de Moraes. Vê isso aqui, ó. Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas para a festa de 15 anos da filha. Coitada dessa menina, eu tenho uma dó dessa menina, você não faz ideia. Matéria do César Feitosa da Folha Press. O ministro Alexandre de Moraes autorizou hoje o ex-presidente presidiário mais ou menos, né? Bolsonaro a receber visita de amigos e familiares para a festa de aniversário de 15 anos de sua filha. A comemoração será amanhã, sábado, na hora do almoço. 9 pessoas foram autorizadas a participar da festa, incluindo a senadora Damares Alves. Ai, Alexandre de Moraes, você é muito bonzinho. A defesa de Bolsonaro fez o pedido para permitir a festa da filha dele na quinta. Segundo os advogados, a comemoração será simples e reservada, contando com a presença de alguns amigos próximos da aniversariante e de amigos da família que habitualmente frequentam o local. Escuta, o que a Damares tem que fazer no aniversário de 15 anos dessa coitada dessa menina, hein? Me diga. Eu queria saber que cacete de prisão é essa? Numa casa, um condomínio de luxo, onde ele pode fazer o aniversário da filha de 15 anos. E olha a outra aqui. Essa daqui é do Collor. Moraes dá 5 dias para a defesa de Collor explicar tornozeleira eletrônica desligada e alerta sobre possibilidade de prisão. Ai, caçamba. Condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e outros crimes e investigação à Lava Jato, Collor está preso, como vocês lembram, em regime domiciliar desde maio desse ano. Conforme decisão de Moraes, o Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas encaminhou na última quarta-feira um relatório em que aponta que a tornozeleira do meliante ficou sem bateria no dia 2 de maio deste ano, ficando desligada por mais de 36 horas. No despacho, o magistrado alerta os advogados que o descumprimento da medida cautelar pode levar à decretação de prisão preventiva do meliante, que atualmente está em regime domiciliar. Mais um. Que bela ditadura, né? O ministro também deu prazo de 48 horas para que a Secretaria de Ressocialização e Inclusão de Alagoas explicar por que só informou sobre o desligamento da tornozeleira eletrônica 5 meses após a ocorrência do descumprimento da medida cautelar. Essa é a ditadura que a extrema-direita diz que está em curso no Brasil, amigos. Essa é a ditadura que a extrema-direita diz que está em curso no Brasil. A última, muito provavelmente, quase 100%, que Jorge Messias será o novo ministro do STF no lugar do Barroso, que decidiu votar hoje também pela não penalização do aborto. Vou trazer isso no próximo vídeo. Carmen Lúcia deu uma declaração, achei fantástica. Ela falou, todo mundo sabe da minha posição em relação ao papel das mulheres, a presença das mulheres no STF, mas eu não posso pedir isso para um presidente, porque senão eu fico devedora desse presidente. A Carmen Lúcia é fantástica, o que só prova que sim, precisamos de mais mulheres, negros, mulheres negras no STF, no sistema judicial do Brasil. Tá bom? Mas, muito provavelmente, quase 100% que será o Jorge Messias. Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Tá bom?
Essa foi a edição de hoje, sexta-feira, dia 17 de outubro. Deixa o like aí, se inscreva no canal, envie o vídeo para os amigos, leiam as notícias aqui na descrição. Um abraço e até o próximo.